Graça e paz. Nas últimas semanas nós estivemos falando sobre algumas ênfases que Jesus deu importância no seu ministério e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Mas eu queria relembrar com os irmãos as três primeiras ênfases. Quais eram as três ênfases mais importantes que Jesus deu no seu ministério? Qual foi a primeira que nós estudamos? Então, o cuidado com as pessoas. Nós devemos cuidar das pessoas. Passou um vídeo agora que nós devemos amar e cuidar também das nossas crianças. A segunda ênfase qual foi? Oração. Ele sempre se retirava para ter intimidade com o Pai. Ele cuidava também da sua vida espiritual. E a semana passada nós vimos o quê? A importância que Jesus dava para a pregação da palavra de Deus. E a gente viu a dificuldade que ele enfrentava, porque as pessoas estavam indo até ele apenas por causa dos milagres, mas ele deixou muito claro que ele não veio apenas para fazer milagres, mas ele veio principalmente para pregar a palavra de Deus, e ele evitou a multidão, e principalmente aqueles que estavam atrás dele por causa dos sinais. E hoje, nós vamos ver que, embora ele não veio para pregar, mas embora ele não veio apenas para pregar e cuidar das pessoas e ter comunhão com os pais, com as pessoas, a gente viu que, embora a grande ênfase era a pregação, mas quando acontecia de alguém aparecer com uma dificuldade física, ele também dava atenção para essas pessoas. Mas isso, a gente pode ver que era algo que acontecia enquanto ele estava fazendo o ministério. Ele não marcava um horário e shows de apresentação de milagres e coisas assim. Ele curava, sim, mas enquanto ele estava caminhando para fazer o seu ministério de pregação da palavra. E hoje nós vamos ver um dos textos e um dos milagres mais conhecidos do Senhor Jesus, que é a cura de um leproso. Nós vamos ler Marcos 1, 40 a 45. E assim nós vamos fechar o primeiro capítulo. Já estamos na 13ª mensagem e ainda nós não saímos do primeiro capítulo. E hoje nós terminaremos esse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos nos pôr de pé para fazer a leitura desse texto que fala a respeito da cura de um leproso. Diz assim a palavra de Deus. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinham a ele gente de todas as partes. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos que a Tua graça maravilhosa abençoe a nossa mente, o nosso coração, abrindo os nossos olhos para compreender a Tua majestade, a Tua graça e a Tua misericórdia para com a vida desse leproso, que é a mesma misericórdia que o Senhor deseja usar para com a nossa vida. Abençoa-nos para compreendermos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
creio que uma boa proposição para esse texto é a seguinte: quando toda a esperança se vai, ainda podemos contar com Jesus. Quando toda a esperança se vai, ainda podemos contar com Jesus. Talvez você já esteve numa situação que humanamente não tinha esperança. Numa situação onde você falou, não tem luz no fim do túnel. Não tem como a minha situação ser resolvida. Eu já tentei de tudo. E eu não consigo vislumbrar uma saída para o meu problema. E assim a gente vê que esse homem, da mesma forma, estava vivendo uma vida miserável, uma vida fadada ao fracasso, à solidão e à morte sem esperança alguma. Mas a gente vê que a graça de Deus, ela nos busca nos mais profundos e sombrios estágios da nossa podridão. E gostaria de pensar com os amados sobre algumas lições que esse texto pode nos ensinar. A primeira lição é quão profunda é a miséria humana longe de Deus. Imagina a situação, certo? O homem na Galileia começou a sentir sintomas estranhos na sua pele, no seu corpo. Podia ser qualquer um de nós. Uma pessoa saudável, uma pessoa aparentemente que não tem problema físico algum, mas de repente verificou que a sua pele começou a ficar escamosa. Começou a nascer umas coisas estranhas em si, umas manchas. Aí, de repente, a esposa desse homem fala assim, é melhor você ir ao sacerdote. Hoje a gente manda a pessoa ao médico, né? Naquela época de Jesus, o sacerdote que examinava a pessoa e dava um diagnóstico a respeito da situação dela. E o pior, dependendo da situação, o sacerdote dizia que aquela pessoa estava impura. E aí ela se tornava impossibilitada de poder adentrar o templo e até mesmo, às vezes, de ter convívio social com a família, com os amigos, trabalhar, qualquer outra coisa. E, de repente, então, esse homem vai até o sumo sacerdote, e o sacerdote, examinando a sua pele, diz assim, você está com lepra. Você está impuro, imundo. Imagina aquele homem que até há poucos instantes estava no aconchego da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com as suas famílias, com seus amigos. E, de repente, depois desse diagnóstico, ao invés de ele voltar para sua casa para despedir da sua esposa, abraçar sua esposa, beijar os seus filhos, para então poder ir se tratar, não. Agora, então, ele está fadado à solidão. Ele, então, tem que trocar as suas roupas, se vestir de saco. Não sei como é que diz que ele tinha que bagunçar o cabelo e a barba. Ele tinha que esconder a parte de cima do bigode, e o pior, ele tinha que ir para um lugar chamado ou uma colônia de leprosos, ou viver isolado numa caverna, longe da cidade. E pior, ele tinha que ter sinos na sua roupa. E quando ele ouvia alguém se aproximando do local aonde ele estava, ele tinha que gritar, impuro, impuro, para que as pessoas que estivessem chegando soubessem que ali tinha um leproso e que não podiam ter contato algum com ele. Imagina como seria a sua vida se a partir de amanhã, indo ao médico, o médico declara que você está com lepra e que você não pode mais viver com a sua família. A partir de amanhã você vai viver num leprosário, num lugar retirado, aonde só leprosos que estão sendo consumidos dia após dia, sendo degenerados, degradados, se desintegrando. Como seria a mudança radical da sua vida de uma hora para a outra? Quando a gente vai ler um pouquinho, a gente estava pesquisando sobre a lepra, e a gente viu que são dois tipos principais. Tem outros, e a gente tem que deixar bem claro que na Bíblia não só a lepra era chamada de lepra, mas muitas outras alergias e problemas dermatológicos eram chamados de lepra.
E que por causa dessas coisas, tanto aquelas que eram realmente contagiosas e malignas, essas impediam o homem de ter associação com as pessoas, mas também, às vezes, uma coisa leve, como uma pequena alergia na pele, era detectada como lepra, porque não temos os exames e a capacidade científica que temos hoje. Então, naquela época, muitas pessoas com uma simples alergia também era desprezada, assim como alguém que realmente estava leproso e tendo seu corpo consumido. Então, a lepra nodular ou tubercular, esse tipo de lepra começa com dores nas juntas e nos nódulos, e com nódulos avermelhados e escuros na pele. A pele torna-se rugosa e as cartilagens começam a necrosar. Os pés e as mãos ficam ulcerados e o corpo deformado. Imagina, de repente, você saudável, assim como você é, e aí então começa a aparecer esses tubérculos, esses nódulos no seu corpo, nas suas juntas. Então você percebe que você está fadado à morte. Mas a grande dificuldade é que uma pessoa leprosa não descobre hoje e morre amanhã. Essas pessoas poderiam passar 10 anos na solidão, se destruindo, se autodestruindo, sem ver solução. Hoje nós sabemos que se chama hanseníase e que se tem tratamento, se tem cura para isso, mas naquela época não tinha. Uma pessoa que fosse diagnosticada com lepra estava fadada à morte e à solidão. Nós sabemos que tem uma bactéria, um bacillus, que transmite a lepra. Por isso, se alguém tem contato frequente com um leproso que não está em tratamento, então ela pode ser transmissível, sim. Por isso nós temos que tomar cuidado. E naquela época, a pessoa realmente era rechaçada. Ninguém tinha contato, nem a esposa, nem os filhos, nem os melhores amigos poderiam ter contato. Por quê? Porque ainda que eles tivessem boa vontade e não tivessem medo, eles se tornariam impuros cerimonialmente, e qualquer contato com o leproso impediriam eles de vir ao culto prestar adoração a Deus. Então, esse é um dos tipos. O segundo tipo mais comum era a lepra anestésica, que acaba destruindo o nosso sistema nervoso, e aí você perde, então, a sensibilidade. Tinha um comercial que eu assistia falando sobre a hanseníase, que uma mulher cozinhando e a panela estava no fogo de trás e ela com o braço em cima da chama, no fogo da frente, e ela estava assim, ela não sentia. Aí que ela percebeu que tinha algo estranho, foi no médico, ela estava com hanseníase. E é isso que acontece com alguém leproso. Começa a perder, o sistema nervoso ele é atacado e a pessoa perde a sensibilidade, ela não sente dores. Eu li um livro chamado A Dádiva da Dor. E esse livro, escrito por Philip Yancey e Paul Brent, que é um médico, um teólogo e um médico que escreveram esse livro, e eles diziam que a dor é uma bênção. Vocês sabem, principalmente os homens, nós só vamos no médico quando estamos com dor insuportável, senão nós não vamos ao médico. E o autor ele descreve como Deus é maravilhoso, nos dando a dor como uma dádiva, que mostra que algo errado está acontecendo com a gente. Então, uma pessoa que tem lepra, ela perde esse privilégio de ser alertada que algo errado está acontecendo com ela. O Dr. Paul Brent, ele escreve no livro que, certa vez, ele teve uma experiência horripilante num leprosário. Então, os leprosos estavam todos lá, e aí ia ter uma competição, uma gincana entre os leprosos. Então, quando deu a partida, os leprosos correndo, manquitolando, de repente, aquele que estava em primeiro lugar quebrou a perna com uma fratura exposta, e adivinha o que aconteceu? Ele continuou correndo até cruzar a linha de chegada e saiu vibrando com fratura exposta. Então, o que acontece? Por que um leproso ele vai perdendo os membros? Porque, como ele não tem dor, ele não se cuida.
E o livro lá fala como Deus nos criou de maneira maravilhosa. Quando você está sentado por muito tempo, você não fica mexendo assim o corpo? Porque se você ficar sentado sempre na mesma posição, acaba magoando aquela parte do seu corpo, não circula o sangue direito, e se você permanecer por muitos dias assim, vai começar a criar feridas e você vai ficar com chagas. Uma pessoa doente, os médicos, melhor, as enfermeiras têm sempre que ficar virando a pessoa na cama para que isso não aconteça. Deus nos criou com essa capacidade com essa sensibilidade, de maneira que a gente vira o corpo, a gente pisa sempre com partes diferentes do pé, para que você não magoe o seu pé a ponto de sair feridas. O leproso não tem isso. O leproso que pega essa lepra anestésica, ele perde essa sensibilidade e ele pisa sempre com a mesma parte do pé e acaba criando ferida, mas ele não sente dor e ele continua pisando meses, anos em cima daquele pé, até que ele perde o pé, perde o joelho, ele vai perdendo e ele vai sendo consumido pela lepra, mas tanto mais pelo o descuido que ele tem consigo mesmo do que pela própria doença. Então, imagina, hoje nós temos todo esse conhecimento, mas imagina há 2000 anos atrás, quando alguém era detectado com lepra, era condenado ao ostracismo, ele tinha que realmente viver longe de quem ele ama, longe do seu trabalho, longe de casa, longe da igreja. Ele era fadado a morrer na solidão ou na companhia de outras pessoas que tivessem o mesmo problema e que já estavam com a sentença de morte decretada. E aí, então, a gente encontra este homem. Este homem que já tinha a sentença de morte em si mesmo. Se você ler Lucas, o mesmo texto, Lucas ele era médico. O mesmo texto lá em Lucas, narrando essa passagem, aqui só diz que um homem, que um leproso chegou até Jesus e suplicou. Lá em Lucas diz que um homem coberto de lepra. Então, o estágio desse cidadão já era avançado, o corpo inteiro dele estava coberto de lepra. E ele já estava fadado à morte, quando então ele foi procurar Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele lista algumas mazelas causadas pela lepra, e quando a gente começa a observar, lepra também tem meio que um sinônimo do mal que o pecado faz para a nossa alma. E Hernandes Dias Lopes, ele descreveu algumas mazelas que a lepra faz com o ser humano, e se a gente pensar, é a mesma coisa que o pecado faz com a nossa vida. Primeiro ele disse assim, a lepra é mais profunda do que a pele. Então, o sacerdote ia lá, ia observar, e ele notava que aquilo que ele tinha não era apenas um problema dermatológico, superficial. A lepra, ela penetra juntas, nervos, carne, sangue, ossos. A lepra, ela destrói a pessoa por completo, não é apenas superficial. Da mesma forma como o pecado destrói plenamente o ser humano por completo, aprofunda, vai até a alma e destrói a pessoa. Hernandes Dias Lopes diz também que a lepra provoca separação social. A pessoa leprosa ela tinha que viver isolada, e o pecado faz o mesmo conosco, nos separa principalmente de Deus. Hernandes Dias Lopes também diz que a lepra ela insensibiliza a pessoa. A pessoa não tem mais noção, ela não sente mais dor. Ela fica anestesiada para com os males que o seu corpo está sofrendo, porque ela não sente dor, logo ela não é alertada que ela precisa ao médico, ela precisa de um tratamento. Ela está insensibilizada. O pecado faz o mesmo conosco. A gente é capaz de viver cada vez mais no profundo abismo e a gente não percebe que o pecado está nos destruindo e destruindo o nosso relacionamento com Deus. Ele nos para espiritualmente. A lepra deixa marcas. A lepra, ela começa... Você olha para uma pessoa leprosa, você vai ver que ela não tem os dedos, às vezes não tem o braço, não tem as pernas, não tem a orelha.
a nodular e a anestésica começa a atacar também as cartilagens, onde tem o nariz, a orelha, até mesmo o olho começam a cair. A pessoa começa a se despedaçar em vida. É um morto que está vivo ainda. O pecado também deixa marcas profundas na nossa alma. A lepra contamina. Como eu já disse, se você viver muito tempo com uma pessoa leprosa que não está em tratamento, é possível que você pegue através do bacilos. Uma criança pode pegar lepra através de conversar com um leproso e a saliva do leproso cair nessa pessoa, ela pode adquirir esse bacilo. E a lepra deixa a pessoa impura. Ela não pode, então, adentrar ao templo para adorar a Deus. Da mesma forma como a lepra contamina, o nosso pecado também contamina as pessoas. Leva outras pessoas a pecar junto conosco. E dessa mesma forma que nos torna impuro, nós ajudamos para que as outras pessoas se tornem impuras conosco. Mas a grande questão é, nós devemos tomar muito cuidado com a lepra. E, sendo portador dessa terrível moléstia, você teria apenas 2 caminhos a seguir. Se você fosse um leproso naquela época, você poderia entregar-se à autocomiseração e passar o resto de sua vida se lamentando de não ter mais a vida que tinha antes. Ah, Deus, quando eu era sadio, eu podia correr, podia pular, podia estar com a minha esposa, estar com os meus filhos, eu podia ir no templo. Mas agora, o que eu tenho a fazer? Coitado de mim, céus, Deus. Você poderia ficar assim. E a maioria dos leprosos terminavam assim. Mas esse leproso também poderia levantar-se e correr até os pés de Jesus Cristo com coragem, humildade, submissão e plena fé no amor e no poder do Senhor Jesus. E nós vemos, graças a Deus, que o leproso escolheu a segunda opção. E ele, então, preferiu ir até Jesus. Quais foram algumas atitudes determinantes para a cura do leproso? Primeiro, coragem. O leproso teve coragem. O leproso ele venceu o medo da morte, venceu o desprezo, o complexo das pessoas, o complexo pessoal, o repúdio, até mesmo a possibilidade de ser apedrejado, porque a lei dizia que ele tinha que ficar isolado, e ele não podia vir para a cidade, e muito menos ele podia se achegar aonde as pessoas estavam reunidas. E entenda que a coragem dele levou ele a enfrentar tudo isso. Ele já estava morrendo mesmo. E ele viu que tinha esperança de se encontrar com Jesus e ser curado. E ele falou, se eu ficar aqui eu vou morrer. Mas se eu for ousado o suficiente para não ligar para as coisas e para as estatísticas, não ligar para aquilo que as pessoas estão dizendo e tão somente ter um encontro com Jesus, eu posso ser curado. Então, ele se levantou e foi até Jesus, e imagina, ele chegando, os sinos balançando, as pessoas olhando, e todo mundo saindo correndo. Todo mundo desesperado, porque um leproso estava se aproximando daquele local. Mas mesmo assim, ele foi corajoso. Ele saiu do seu isolamento e adentrou a cidade, e foi até onde Jesus estava. Mas uma outra característica, eu creio que a mais louvável nesse texto, a respeito desse leproso, foi a humildade. Ele se achegou a Jesus com a única atitude aceitável diante de Deus. Olha como é que fez. O texto diz que o leproso se aproximou dele e suplicou-lhe de joelho. Entenda, ele não falou assim, eu rejeito essa doença. Eu declaro que eu seja curado. Eu determino que o Senhor me cure. Não, ele única e exclusivamente chegou diante do Senhor Jesus, e isso é importante. Quando ele se ajoelha, um judeu jamais se ajoelharia diante de uma outra pessoa. O fato dele se ajoelhar, e lá em Lucas diz que ele colocou o rosto em terra,
Isso é adoração ao Senhor Jesus. Entenda que ele se humilhou e adorou a Jesus antes mesmo de receber qualquer benefício. Às vezes nós queremos fazer troca, né? Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso para o Senhor. O leproso não. Ele já chegou, se prostrou humildemente e disse: se quiseres. Ele não ordenou, ele não decretou, ele não rejeitou. Ele única e exclusivamente clamou, ele suplicou. Ele entendeu a posição dele, que ele não tinha como coagir Jesus a fazer qualquer coisa para ele. Ele única e exclusivamente rogou, como um mendigo que precisa de pão na casa de quem pode lhe dar. Ele simplesmente, com toda a humildade, se colocou diante de Jesus. Entenda, isso é muito importante. A gente se esforçar para estar na presença de Deus com a atitude correta. A pior atitude de alguém que quer chegar diante de Deus é o orgulho. Essa pessoa, com certeza, não vai receber nada. Nada. Mas o leproso chegou suplicando de joelho aos pés do Senhor Jesus. E outra coisa que ele foi submisso. Ele disse assim: se o Senhor quiser, nada poderá levar o Senhor a me abençoar. Eu não tenho nada para te dar em troca. Eu não tenho nada para barganhar contigo. Eu não tenho nada para forçar o Senhor a me abençoar. Mas eu sei que o Senhor pode. E sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele entendeu que a escolha estava nas mãos de Jesus. Não estava no seu poder fazer qualquer coisa para levar Jesus a curá-lo. Ele demonstrou plena submissão à vontade de Jesus. Eu creio que vocês já devem estar cansados de ouvir um certo pregador da TV que diz assim: se você der o seu dízimo, Deus é obrigado a te atender. Se você fizer tal coisa, Ele está preso à palavra dele e Ele é obrigado a te abençoar. Gente, Deus ele é soberano, Ele está acima de tudo, acima de todos. Tudo que Ele nos faz, Ele o faz única e exclusivamente por sua graça maravilhosa. Nós não podemos coagir Ele. Nós não podemos colocá-lo na parede. O próprio Senhor Jesus, diante de Deus, diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça não a minha vontade, mas sim a tua. Hoje dizem por aí que se você disser assim, faça, Senhor, a sua vontade, é falta de fé. Nada. O próprio Senhor Jesus nos ensinou Deus, eu quero isso, mas faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Isso não é falta de fé. Isso é plenamente fé naquilo que a palavra nos diz e como ela nos ensina a orar. Buscando sempre que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a nossa vontade seja feita no céu. Ele é soberano, Ele é quem decide, e é Ele que pode, mas nem sempre Ele deseja. E a outra atitude foi uma atitude de fé. Imagina que ele só enfrentou todos esses obstáculos porque ele acreditava piamente que Jesus podia curá-lo. Ele não ia arriscar os últimos dias de vida, talvez os últimos meses, se ele não soubesse que Jesus realmente era capaz. Porque ele poderia ir e o povo apedrejá-lo antes de ele chegar. Mas ele sabia que se ele chegasse em Jesus, ele poderia ser curado. E por isso que ele foi e disse: se quiseres, podes. Você tem poder para me purificar. E é isso que ele cria, e é isso que nós devemos crer, que a fé vê o invisível.
toca o intangível e torna possível o impossível. Pela fé, pisamos no terreno dos milagres. Pela fé, vivemos o sobrenatural. Pela fé, podemos ver a glória de Deus. E foi assim que esse homem chegou diante do Senhor. Uma pessoa totalmente sem esperança, uma pessoa totalmente desenganada, sem saída, sem solução, já contando os dias para a sua morte, mas quando ouviu de Jesus, ele viu uma nova esperança brilhando em seu coração. Ok, mas o que mais esse texto nos ensina? Quão mais profunda é a graça de Jesus Cristo do que a miséria humana? Como é bom poder saber que Jesus é misericordioso. E o texto ele nos diz assim, o verso 41, cheio de compaixão. E essa palavra compaixão é uma palavra muito especial. Compaixão vem de uma palavra que significa entranhas ou intestino, né? Como coração, pulmão, fígado. As entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas, tal como o ódio e o amor para os hebreus. A sede das afeições mais sensíveis, especialmente bondade, benevolência, compaixão. Daí, nosso coração no qual reside a misericórdia. Então, o texto diz que Jesus, literalmente, o seu intestino revirou ao ver a miséria daquele cidadão. Sabe quando você está subindo a ponte, né? E aí, de repente, faz assim a ponte, dá aquele friozinho na barriga. Então, por causa dessas emoções, acreditava-se que a sede das nossas emoções era no intestino. E ali diz assim, que Jesus foi movido de íntima compaixão. O mais profundo do seu ser se comoveu com a situação daquele leproso. Gente, a única coisa que pode levar Jesus a fazer algo em nosso favor é a sua compaixão, é a sua graça maravilhosa. Nada. A grande dificuldade é que a gente acredita que Deus, Ele age como nós e sente como nós. Então, quando nós queremos alguma coisa do pai, da mãe, da esposa, ou de alguém, a gente chega, oi, você pode me ajudar aqui? Eu estou com uma dificuldade. Como se Deus fosse ficar comovido com a nossa autocomiseração e nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Não. Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece as nossas motivações. Ele conhece tudo a respeito de nós. E Ele só faz o que faz porque é algo que parte dEle mesmo. A compaixão parte dEle mesmo. Não parte de algo que nós fazemos, mas parte de algo que Ele é. Misericordioso, cheio de graça. A gente tem que entender que Jesus, ele se preocupava com as pessoas. Nós já vimos isso alguns domingos atrás. Se preocupava com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas tristezas, com os seus dissabores na vida. Diante desse quadro, Jesus não fez o que todos fizeram. Porque imagina o leproso chegando e cada um se afastando. Enquanto todos fugiam, Jesus fez o que há muito tempo aquele leproso não sentia. Jesus se aproximou dele e tocou nele. E é interessante que Jesus fez além daquilo que era necessário. E é isso que Deus faz por nós. Ele poderia apenas falar, quero ser curado, ser limpo, e ele poderia ser purificado. Mas além disso, Jesus tocou nele. E a lei dizia que quem tocasse num leproso ficaria impuro. Mas é interessante que Jesus tocou no leproso, e ao invés de ele ficar impuro, o leproso se tornou puro. Isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus. Deus dá além daquilo que nós merecemos, muito além. Ele poderia até apenas ter dito, fica limpo. Mas além de dizer,
ele fez algo que restaurou não apenas o físico daquele leproso, mas também restaurou as emoções dele. Quanto tempo ele não recebia um toque de amor de alguma pessoa? Quanto tempo ele não tinha contato com pessoas? E agora a gente vê ali o Senhor Jesus, o Criador do universo, tocando numa criatura morta viva, considerada imunda. Mas o Senhor, que é todo santo, foi, tocou e tornou aquele homem puro. Isso é a graça de Deus. Jesus transformou uma situação humanamente irreversível, trazendo restauração física, social, espiritual e emocional daquele homem que há tanto tempo vivia marginalizado e desprezado por todos, até mesmo por sua família. Restaurou a vida física dele, a vida social, porque ele pôde voltar para a sua família, a vida espiritual, porque agora ele podia ir ao templo novamente, e a vida emocional. Agora ele já não estava mais fadado à morte, ele era alguém plenamente restaurado por Deus. Aqui a gente vê que, quando estivermos no mais profundo lamaçal do pecado, distante de Deus, sem solução para a nossa vida, a única saída não é correr de Deus, mas sim correr para os braços do próprio Senhor, que pode transformar a nossa existência de maneira extraordinária. Jesus é o Deus do impossível. Com Ele ao nosso lado, não tem causa perdida. Até mesmo quando desenganados pela medicina e pela ciência, se Jesus quiser, Ele pode trazer nova vida e nova esperança ao coração do aflito. Poder Ele tem, Ele pode. Resta-nos, com humildade, chegarmos diante dEle e nos submetermos à vontade dEle. A vontade dEle é soberana e sempre irá prevalecer contra a nossa vontade. Mas esse texto tem mais uma coisa para nos ensinar. Quão grande a necessidade de obediência à palavra de Jesus para que a nossa bênção se torne bênção para o povo de Deus. Sabe aquela história que eu sempre digo, né? Você ora para ter uma casa na praia, para ter um carro zero. Mas quando Deus te abençoa com uma casa na praia ou com um carro zero, qual é a primeira coisa que você faz? Todo domingo você vai para a praia, não vai mais para a igreja. Ou todo domingo de manhã você não vem mais para a escola bíblica porque você fica lavando o seu carro. Então aquilo que era uma bênção para você, agora deixou de ser bênção. Porque você tem utilizado as bênçãos de Deus de uma maneira errada. E aqui a gente tem que perceber que Jesus ele estava percorrendo as sinagogas. Se você ler o versículo 39, né, diz assim, ó: então ele percorreu toda a Galileia, pregando na sinagoga e expulsando os demônios. Ele tinha acabado de falar que veio para pregar, e não para ficar fazendo milagres. Mas agora, então, apareceu uma pessoa no seu caminho, e movido por compaixão, ele curou aquela pessoa. Mas o texto está dizendo que Jesus deu uma severa advertência àquele homem. Em seguida, diz assim o verso 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. 44. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Interessante. Jesus falou para aquele homem, ó, não conte o que aconteceu com você para ninguém. E ele foi, diz assim, que ele saiu falando muitas coisas. Ele saiu contando para todo mundo, ele saiu anunciando para todos. Hoje Jesus fala para mim e para você, vá e fala para todo mundo. E a gente não fala para ninguém. Mas quando Jesus disse assim para ele, vá e não conte isso para ninguém. E diz que foi uma severa advertência.
Por que será? Será que nós não devemos anunciar as bênçãos que Jesus derrama sobre as nossas vidas? Com certeza devemos. Mas aqui era uma situação específica, e o 39 e os versos anteriores diz que Jesus não queria apenas pessoas atrás dele por causa dos milagres. Ele queria visitar todas as sinagogas da Galileia e queria pregar. Mas os milagres estavam atrapalhando porque as pessoas não queriam ouvir a palavra de vida eterna, queriam apenas a cura, apenas os milagres. Muito bem, apenas os milagres. Então Jesus falou, ó, vá e não conte a ninguém. Mas vá até o sacerdote, porque quando alguém estava com alguma coisa estranha na pele, tinha que ir ao sacerdote, e o sacerdote falava, você está com lepra. Quando essa pessoa, porventura, fosse curada, ela tinha que voltar lá, o sacerdote ia examinar, dali 7 dias ele ia voltar lá de novo e ia falar, agora você está limpo. E aí, então, ele tinha que oferecer um sacrifício como testemunho diante da congregação, mostrando que, então, ele estava purificado. E é isso que Jesus falou, ó, vai lá no templo, se apresenta ao sacerdote e lá você ofereça a sua oferta para testemunho. Os sacerdotes não acreditavam em Jesus. E os sacerdotes tinham decretado que ele sim estava impuro. Tinham constatado que ele estava com lepra. E estava coberto de lepra, como de uma hora para outra agora ele foi curado. Então ele poderia falar, ó, eu estou trazendo aqui porque Jesus me curou. Mas não sair falando muito, porque diz que ele saiu pregando muitas coisas. Talvez ele pregou até o que devia e também o que não devia. Tanto é que a desobediência dele acabou atrapalhando o ministério. Que diz assim, o 45. Ele, porém, saiu e tornou público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. E mesmo assim, muita gente ia atrás dele. Jesus ele estava indo nas sinagogas pregar. Ele não queria ser atrapalhado por aquela multidão ao redor só querendo milagres. Por isso que ele disse, vá e não conta para ninguém. Mas a grande dificuldade é que às vezes eu e você acreditamos que as nossas ideias são melhores do que as ideias de Jesus. Nós acreditamos que o nosso plano é melhor do que o plano de Jesus. Nós acreditamos que as nossas estratégias são melhores que as estratégias de Jesus. Porque Jesus foi bem claro, não conte nada a ninguém. Mas é certo que, ainda que cheios de boas intenções, o que pode acontecer? Ainda que com boas intenções, jamais podemos fazer algo que seja contrário à palavra de Deus. Jamais alguém que tenha ido contra a palavra de Deus produziu uma bênção genuína para o povo de Deus. Devemos entender, e nós não podemos nos enganar, que os resultados daquilo que fazemos contra a vontade de Deus não é sinal de aprovação de Deus. Nós podemos desenvolver estratégias, fazer coisas que a palavra de Deus condenam e enchermos auditórios. Mas isso não quer dizer que Deus está aprovando. Os resultados não são prova de que Deus está do nosso lado. O leproso, talvez cheio de boa intenção, mas ele também não podia se conter. Imagina quanto tempo ele estava separado, e agora ele queria falar a maravilha que aconteceu na vida dele. Mas mesmo assim ele atrapalhou por causa da desobediência. Então, algo que foi bênção para ele, poderia ser bênção para o povo de Deus e para a causa do Evangelho, se tão somente ele tivesse obedecido à palavra de Jesus. E às vezes, a gente vê hoje em dia grandes movimentos em cima de coisas que contrariam a palavra de Deus, e as pessoas acreditam que porque está dando certo, é sinal de aprovação de Deus. Nunca algo que é feito contrariando a palavra de Deus pode ser bênção para o povo de Deus. Nunca. A desobediência nunca produz bênção. Por melhor que seja a sua boa intenção,
por melhor que sejam humanamente os resultados. Desobediência nunca traz bênção para o povo de Deus. E aqui a gente vê o próprio Senhor Jesus repreendendo e o próprio Senhor Jesus tendo o seu ministério prejudicado, ele teve que fazer outra estratégia. Ele não podia mais entrar publicamente nas cidades. Por quê? Porque as pessoas só iam atrás da bênção terrena. E desperdiçando o tempo que Jesus tem para pregar a bênção eterna, que é a vida eterna através do Evangelho. Então, Jesus tinha motivos para dizer, não fale a ninguém. Mas talvez você diga, como? Se Jesus pediu uma coisa que é contrário às nossas convicções atuais, obedeça. Obedeça. Ainda que todas as evidências digam ao contrário, fique com a palavra de Jesus. Fique com a palavra de Jesus. Se você quer ser bênção, ser abençoado e que a sua bênção se torne bênção para o povo de Deus, obedeça o que a palavra está dizendo. Não siga o seu pobre coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Logo, quando nós seguimos ele, provavelmente nós desperdiçamos as bênçãos que Deus tem para nos derramar. Ao invés de seguir o seu coração, permita que Deus guie o seu coração pela palavra. Você não pode segui-lo, você tem que guiá-lo. E aqui foi o que aconteceu. Uma bênção, infelizmente, se tornou uma maldição por causa da desobediência. Então, são os 3 pontos que a gente pode aprender aqui desse texto. Não se engane, porque os resultados daquilo que fazemos contra a vontade de Deus não são sinais de aprovação de Deus. Ok? E agora, lições para a sua vida. Entenda, ainda que aos olhos humanos o seu caso seja sem solução, não corra de Jesus, mas sim em sua direção, porque Ele é poderoso para resolver casos perdidos, mesmo quando tudo conspira ao contrário. Talvez você esteja passando por uma situação que só você conheça. E talvez até mesmo por causa dessa situação você tenha até mesmo vergonha de se aproximar de Deus e de pedir qualquer coisa para Deus. E a gente viu, esse leproso ele tinha todos os motivos para jamais se aproximar de Jesus. Mas ele sabia que somente Jesus poderia resolver o problema dele. E Jesus é exatamente o único que pode resolver qualquer solução que está nos afligindo. Seja problemas de pecado, seja problemas de doença, seja problemas de desemprego, financeiros, sociais, seja qual for o problema que estejamos passando. Jesus ele é poderoso para transformar essa realidade e nos dar uma viva esperança. Isso é importante. Adorar ao Senhor é maravilhar-se com o que Ele é, mais do que com o que Ele faz. Adoramos a Deus pelas suas virtudes e damos graças pelos seus feitos. Vocês notaram, o leproso chegou e prostrou-se adorando a Jesus antes mesmo de Jesus ter respondido. Ele não falou, Senhor, se o Senhor me curar, eu me prostro a Ti. Não, ele se prostrou mesmo sem a garantia de que Jesus curaria ou não. Ele sabia que Jesus era poderoso e sabia que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. Mas mesmo assim, antes de qualquer garantia, ele adorou. Por quê? Porque Jesus é digno de que a gente o adore, por causa daquilo que Ele é. Ainda que Ele não nos dê nada em troca, porque Ele é Deus. Ele é digno de que a gente se prostre, de que a gente se curve, se humilhe diante dEle, por causa de quem Ele é. E foi isso que o leproso fez. Jesus não se afasta de você por causa de seus pecados e de suas dificuldades. Pelo contrário, Ele deseja purificar e transformar a sua existência.
Uma das coisas que o nosso coração prega, uma das peças que prega sobre nós, é que nós somos tão imundos, tão pecadores, que Jesus não quer saber da gente. Mas a gente vê aqui pelo contrário. O próprio Senhor Jesus disse que Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. E se você reconhece hoje que você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, você está com ações e atitudes que desonram ao Senhor e que porventura podem te afastar de Deus, a única forma de você voltar para esse Deus maravilhoso não é correndo dele para tentar consertar a sua vida para depois voltar para ele. Não, jamais você vai conseguir consertar a sua vida para depois voltar para ele. Ele quer que você se entregue a ele do jeito que você está. Ele pode curar a sua lepra espiritual, Ele pode curar os seus pecados. Ele pode. Você jamais vai conseguir melhorar a sua existência para depois se entregar a Ele. Não, se entregue a Ele do jeito que está coberto de lepra. E o toque dele é poderoso para purificar a sua vida, para purificar a sua existência. E por fim, melhor do que receber uma bênção de Jesus, é poder ser uma bênção debaixo da graça dele, por meio da obediência aos seus mandamentos. Quantos prejuízos nós podemos trazer para a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas que nos cercam, pelo fato da gente não se submeter à vontade de Jesus? Quantos nós podemos ficar marcando passo porque nós estamos nos recusando a obedecer aquilo que claramente Jesus tem demonstrado para nós? Como nós podemos atrapalhar o andamento das coisas? Lembra Jonas no barco? O barco se afundando por causa do pecado dele. Nós podemos prejudicar o andamento de toda uma igreja, nós podemos prejudicar o andamento de todo o trabalho de Deus por causa dos nossos pecados. Então, ao invés de permanecermos assim, nós devemos correr para Jesus, entregar a nossa vida a Ele, buscar a purificação, buscar o perdão, buscar uma transformação de vida, pedir para que Ele nos toque, pedir para que Ele nos restaure, para que Ele nos purifique, para que assim a nossa vida possa ser bênção para o reino de Deus. E é isso que Deus espera de todos nós, que a gente obedeça, que a gente obedeça. Quando toda a esperança se vai, ainda podemos contar com Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo claramente isso. Alguém plenamente sem esperança, mas que viu a sua esperança renovada por meio de Jesus. E você, essa noite, também pode ter a sua esperança renovada em Jesus.